Boa noite a todos que estão em sintonia conosco nessa terça-feira. Lembrando o nosso atendimento fraterno, mesmo à distância, porque basta essa sintonia com o plano espiritual superior para que a gente possa, em ligação, em comunhão com a espiritualidade superior, receber a ajuda que necessitamos, as bênçãos de paz, as energias positivas, de saúde, de amparo, que todos nós necessitamos nesses momentos difíceis, né? Então, a todos que estão em tratamento na nossa casa, sintam-se acolhidos, abraçados, cuidados pela espiritualidade superior. Aqueles que nos ouvem também recebam essas vibrações amorosas, de amparo, de consolo, de esclarecimento que a espiritualidade superior nos envia através de uma mensagem edificante, através de uma palavra acolhedora, amorosa, cheia de paz e harmonia. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos à distância, não esquecendo nenhum dos nossos irmãos que buscam o Centro Espírita João Moreira Rego com tanto carinho, com tanta confiança, que eles sejam acolhidos amorosamente pelo nosso Pai maior, que é Deus. Hoje, continuando a nossa reflexão, nós trazemos uma página do livro Segue-me, intitulado Do Lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, por João, capítulo 3, versículo 16. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Por muito se atribua à divindade providência juízos fulminativos ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para cientificarmos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância. Trabalho suprime tédio e incipiência. Máquinas diminuem esforços. Veículos eliminam distâncias. A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. E, tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, essa nossa ciência, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige, pela plástica cirúrgica, certos tipos de expiação quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor da harmonia e da evolução, igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixe no mal, seja ele qual for. Reconhecendo que Deus está ao lado de todos, procura o bem, faz o bem, salienta o bem e segue o bem. Porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Bem, nos dias de hoje, a gente precisa se questionar, né? De que lado nós estamos? É do lado de Deus ou do lado do mal? Porque se a gente só fixa no mal, só ressalta o mal, só ver o mal, nós não estamos do lado de Deus.
E até mesmo a gente, nesse momento, a gente dá um atestado de que não acreditamos em Deus. Nós acreditamos no mal, porque o mal está dominando. E Deus, onde fica? Se Deus é perfeito, se Ele é todo poder, toda bondade, toda misericórdia, por que Ele deixa o mal dominar? Essas perguntas a gente não faz, né? E aí a gente está acusando Deus e negando esses atributos de perfeição ao nosso Pai maior, que é Deus. Então a mensagem é muito oportuna para que a gente não se fixe no mal. A pandemia está trazendo dor e sofrimento? Está trazendo, sim. Mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. Em 1918, tivemos uma pandemia, que foi a gripe espanhola, que disseminou uma população de muitos, né, que se foram, que pereceram. E, no entanto, se levou quanto tempo para que pudesse vir uma vacina, né? E hoje nós já estamos aí às portas da vacina. Estamos aguardando em pouco tempo, em relação à pandemia de 100 anos atrás, a vacina. Como ele coloca aqui, ao lado do mal, a ciência, trazendo e reduzindo, neutralizando as enfermidades, o sofrimento, né? Do lado das trevas, da ignorância, as escolas. Há algum tempo atrás, nem todos tinham direito à escola, só os que tinham condições e a igreja. Hoje todos têm direito à escola. É necessário e se enfatiza a necessidade das crianças irem para a escola. O trabalho, a gente reclama quantos desempregados, né? Realmente. Mas e há anos atrás, a escravidão, que era forçada a trabalhar sem nada ter direito? E as máquinas, né, que foram construídas para diminuir o esforço, deixando o ser humano mais livre para outros tipos de trabalho. Veículos, eliminando distância. Então, tudo isso é a prova do amor de Deus para conosco. É o mal dominando? Não. É Deus ali amparando seus filhos, né? Só que a gente não pode esperar desse planeta, que é uma escola onde se tem momentos de plena felicidade, né? É uma escola ainda necessária para aqueles alunos rebeldes, aqueles alunos que necessitam de um aprendizado mais duro, para compreenderem que precisa se modificar, que precisa vencer os vícios. É a escola adequada para nós, que ainda estamos numa escala evolutiva inferior, necessitando de reajuste, né? Por isso que se classifica o planeta como um hospital, como uma penitenciária, e não se manda ao hospital quem está sadio, não se manda para as penitenciárias aqueles que não têm vício, que não cometeram erros. Então, nós estamos matriculados nessa escola porque necessitamos dessa escola. Mas nós sabemos que o mal, ele é passageiro, que a gente precisa se corrigir para que o mal desapareça. Mas o nosso Pai continua um Pai justo e bom, misericordioso, um Pai perfeito, né? Então vamos nos fixar no bem, como ele coloca aqui. Porque se a gente não se fixa no bem, nós estamos negando Deus em nossas vidas. Nós estamos reconhecendo que Deus foi vencido pelo mal, que o mal é que domina, né? Quando Deus está ao lado de todos nós. Se a gente procurar o bem, a gente vai ver sempre o bem ali, presente, mesmo naqueles momentos onde a gente diz que é o mal completo, é a dor completa, né? Mas mesmo nesses momentos a gente vê Deus presente, mas é necessário que a gente se fixe no bem, que a gente se fixe em Deus, que a gente reconheça a divindade com todos os seus atributos de perfeição, que é Deus. Então, não vamos seguir o mal. Não vamos seguir
a dor nem o sofrimento. Vamos cultivar a esperança, a bondade de Deus, que tudo vai passar, e se a gente aprendeu mesmo a lição de humildade, de responsabilidade, de amor ao próximo, tudo muda. Quando a gente não necessita mais daquela lição, tudo muda automaticamente, porque Deus não vai deixar que aquele que necessita dessas correções passe por lições dolorosas, sem necessidade. Confiemos em Deus, que Ele é o nosso Pai maior. Se refletirmos nisso, nós vamos aumentar a nossa confiança em Deus, vamos trazer para o nosso coração e mente esses atributos de perfeição divina, que Deus não erra, que Deus é perfeito, que Deus é amor. Isso nos alimentará ao ponto de a gente não acreditar no mal, não dar muita importância nesses momentos dolorosos que vão passar, apesar de todas as dificuldades que a gente não está aqui desconhecendo e nem dizendo que não existe. Existe todas essas dificuldades, a própria miséria, a fome, as doenças, esse vírus mudando toda a nossa rotina, toda a nossa vida, muitos que perderam emprego, vivendo num lar difícil, tudo isso a gente reconhece, mas acima disso tudo tem Deus que permite o mal, para que do mal a gente tire o remédio para nos curar. E se a gente assim proceder, logo, logo, nós vamos ficar livre dessa turbulência, dessa dificuldade, dando um passo à frente no nosso amadurecimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. Que o Mestre Divino Jesus, nosso irmão maior, continue nos mostrando e iluminando o nosso caminho em direção ao nosso Pai. Que a nossa confiança em Deus, apesar de tudo, de todas as dores e sofrimentos, continue firme em nosso coração e mente, para que